feita para quem adora. Nós começamos aqui a nossa reflexão de hoje. Vamos falar sobre um assunto muito importante. É que Deus está nos convidando para estar com Ele. Venha, Jesus está te convidando. Os braços do Senhor estão abertos à nossa espera. Como foi o ano de 2022 para você? Fez aquela reflexão costumeira, né? Fechando o ano, como finalizei esse ano, né? Fiz o balanço geral da sua vida, não só da vida financeira, né? Da sua vida, mas da vida espiritual, que é a mais importante que nós devemos fazer essa e temos preocupação com ela. Fizemos como está diante de Deus. Precisamos melhorar, não é verdade? Cada dia precisamos. Não é só você, eu também, todos nós precisamos melhorar cada dia. A nossa luta é contínua de estar buscando a presença de Deus. O mundo tenta nos tirar o nosso alvo, o nosso foco, tenta nos abafar e perdermos a direção. Mas o Senhor sempre está de braços abertos, sempre com sua mão estendida para nos ajudar na nossa caminhada. Portanto, não desanima. Se caso você fez o balanço da sua vida e sentiu-se que está muito a desejar, está muito para lá, você precisa se chegar mais a Deus. Todos nós precisamos. Estamos nessa caminhada juntos. E nós vamos falar sobre isso em Mateus capítulo 14, versículos 22 ao versículo 33. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia da multidão. Tendo despedido da multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir até o teu encontro sobre as águas." "Venha", ele respondeu. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salve-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Que exemplo Cristo nos deu nesse momento, né? Acredito que você deve ter enfrentado seus projetos, seus planos no ano que passou, e algumas vezes você se sentiu sozinho e não conseguiu realizar alguma coisa, tirou tua atenção e você desanimou, desistiu de cumprir aquilo que você tinha planejado fazer. Mas lembre-se que Jesus está sempre ao nosso lado, nos dando oportunidade, assim como Pedro desafiou naquele momento, né? "Vou até o Senhor." E Jesus: "Venha." Naquele momento, as dificuldades da vida, na nossa vida, assim como na de Pedro, naquele oceano, tirou o seu alvo, o seu foco. Nós temos uma oportunidade cada manhã, como hoje é o dia 2 de janeiro, da segunda-feira, estamos começando o dia, começando um ano, temos oportunidade de fazer a diferença. Assistindo os noticiários ontem, né? Durante a programação teve a posse do novo presidente da República. Acredito que deve ter sido um momento triste para umas pessoas e alegre para outras pessoas, porque a população, todos acompanharam a eleição, foi bem dividida, não é verdade? Então, esse momento nós muitas vezes ficamos, algumas pessoas tristes e outras alegres. Mas quando a gente se aproxima do Senhor e conhece Deus realmente e sabe que nós temos uma pátria
em que essa pátria é a Nova Jerusalém, preparada para todos aqueles que têm buscado a Deus. Nós não vamos nos importar com muito isso aí, porque essas coisas do mundo vão passar, tudo vai passar, as dificuldades, os problemas. Quem vai cuidar de nós e quem está cuidando é o Senhor. E na Nova Jerusalém é Deus que vai reinar, é Ele quem vai estar lá conosco, cuidando de nós. O episódio do texto de hoje revela algumas situações que deveriam servir-nos de exemplo. Após a primeira multiplicação dos pães, o Senhor Jesus compeliu os seus discípulos a atravessarem para o outro lado do lago. Ele iria depois, pois ainda tinha de completar outras providências. Despedir as multidões, uma questão até mesmo de amor àquela gente, e em seguida subiu ao monte para orar ao Pai sozinho, em secreto, como ele mesmo já havia ensinado antes. Cumpridos esses dois compromissos relevantes, um com o povo e outro com o Pai, assim ele podia atravessar para a outra margem do lago, aonde os seus discípulos foram com o barco. Era hora de o Senhor manifestar a sua glória sem o barco. Atravessou andando sobre as águas. Foi um susto para os seus colaboradores, ainda carentes de fé, apesar de tudo o que já havia presenciado. Pedro, então sempre falante, questionou: se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Desafiar Deus foi o que ele fez e que em alguns de nós ainda fazemos nos dias de hoje. O Senhor então disse: venha. E Pedro foi. Poucos passos e a dúvida surgiu, a descrença atacou e ele começou a afundar. De novo pede socorro ao mestre, que o atende prontamente. Quantas vezes temos desafiado Deus, ao Senhor Jesus: se for verdade, faça isso ou faça aquilo? Não podemos desafiar Deus, pessoal. Às vezes, para a honra de sua glória, ele atende, outras não. A nossa postura deve ser sempre de ouvir e atender ao chamado, como Samuel disse: fala que o teu servo ouve, como está lá em 1 Samuel capítulo 3, versículo 10. Em nada duvidando, para que o Senhor possa ser nossa companhia constante. Ele está sempre convidando: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Vinde a mim as criancinhas, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, entrarei. Estejais nesse ano que se inicia atentos aos chamados do Senhor Jesus, aceitando sempre o convite e seguindo com ele e em nada duvidando. Deus pode. Em suas orações nunca fala se o Senhor puder ou se o Senhor possa. Deus pode todas as coisas. Nós, a nossa fraqueza, a nossa falta de fé é que nos deixa na dúvida e muitas vezes fracassamos nos nossos projetos, nos nossos planos. Mas nós não devemos desafiar Deus, enfrentar alguma coisa, colocando como que se Deus tivesse que nos entregar aquilo que estamos querendo. Se for, como lemos aqui, se for para a honra e glória dele, ele sim vai realizar. Se for para o nosso bem, sim, ele vai realizar. Ou talvez não, porque ele aguarda o momento certo. A vontade de Deus tem que ser superior à nossa vontade. Ele é prioridade. Nós devemos sempre entender que Deus está cuidando da gente e ele é eterno. E ele tem cuidado de nós desde o início. Antes de nós nascermos, Deus já tem um cuidado muito especial com o seu povo. Portanto, se você se sente triste por não ter realizado seus projetos e planos no ano que passou, você tem uma nova oportunidade hoje de apresentar sua vida a Deus e dizer: Senhor, eu sei que tu podes, eu sei que o Senhor pode fazer, eu preciso tanto realizar isso. Se for da tua vontade, que o Senhor faça, mas tudo seja conforme o teu querer. Vamos deixar claro que nós somos criaturas de Deus. Deus nos criou à sua imagem e semelhança para louvarmos, para viver em harmonia com Ele. Não faz sentido hoje vivermos em desobediência, vivemos como se não existe Deus, como se Jesus Cristo não tivesse vindo a esse mundo nos trazer a salvação da vida eterna. Portanto,
para você que passou o ano de 2022 com seus planos e projetos frustrados. E talvez ontem, diante da posse do novo presidente, não foi o que você queria. Lembre-se dessas palavras que está na palavra de Deus, lá em Apocalipse capítulo 21. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinha passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreve isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas lembre-se do versículo 8 que diz: mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será o lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Portanto, pessoal, não devemos ficar tristes diante das influências do mundo ou das decisões em que os homens praticam no mundo que estamos vivendo. Nós devemos confiar nessas palavras, porque ela mesma diz que são dignas de confiança, são palavras verdadeiras, palavras que veio do trono de Deus para nós nos dias de hoje. Quantos dos nossos amigos, parentes, queridos, que nós perdemos durante o ano que passou? Para onde eles foram? E para onde nós vamos? Você já fez essa reflexão? Nós não devemos ficar aflitos e preocupados com as coisas desse mundo. Elege-se um presidente, um líder. Daqui mais alguns anos é destituído, colocado outro. E o tempo vai passando, gerações vão passando e tudo vai passando. Mas uma coisa é certa, que a palavra de Deus ela não passa. Ela é viva e eficaz. Ela está aqui para nos orientar e nos trazer a esperança de que Deus não nos abandonou. E que embora nós não encontramos a alegria de viver nesse mundo, nós podemos ter a alegria e a esperança de estar na Nova Jerusalém, que em breve estará vindo da parte de Deus para nós, para que possamos morar nela. Então Jesus está nos convidando: venha, vinde a mim, você que está cansado, você que está sobrecarregado, você que está desanimado aí, você que está sem esperança. Eu tenho algo especial para você. Jesus nos convida para ter vida eterna, vida plena. Ele nos traz a paz que excede todo entendimento. O mundo não pode nos dar, mas Jesus pode. Portanto, não fique aflito. Viva nesse mundo com a alegria e a esperança de vida eterna que você receberá em Cristo Jesus. Os braços do Senhor estão sempre abertos à nossa espera. Portanto, o Senhor já te fez o convite de vir até Ele. Agora faça o convite para o Senhor: Jesus, venha fazer morada em mim. Agora, para que você possa receber Jesus em sua vida, é necessário fazer uma mudança no seu coração, nas suas vontades, naquilo que você tanto se apegou nesse mundo. Abra mão dessas coisas que não agradam a Deus. Lembra das palavras que nós lemos aqui em Apocalipse, né? Os covardes, os mentirosos. Tem lista maior aí de ladrões e outras coisas mais. Mas lembre-se, abra mão de tudo aquilo que desagrada a Deus e peça que Jesus venha fazer morada em seu coração, pois Ele vem trazendo uma alegria
que excede todo entendimento e uma esperança de uma vida que esse mundo não pode te dar. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação Brasil, de todo esse povo maravilhoso, que Ele venha despertar em nossos corações o desejo de fazer a sua vontade, de habitar em nossos corações e nos ajudar nessa caminhada, que embora seja um pouco difícil, no mundo tão terrível, mas Ele está conosco nos ajudando. Vem, derrama paz